Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa história fala de um homem do qual a Bíblia nem o nome dele cita, mas o chama de jovem rico. Essa história fala de um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitos bens. Esse homem tinha tudo. Mas pelo desenrolar da história, vemos que esse homem, ele não tinha felicidade no seu coração. Esse homem tinha muitos bens, tinha muitas riquezas, tinha muitos tesouros, mas faltava algo na vida desse homem. Algo do qual só Jesus poderia dar a ele. Algo do qual só Jesus poderia mostrar para ele que é isso. Um homem chamado José de Aquino, do século XIX, disse que todo homem dentro de si, ele tem uma busca incessante por felicidade. Ele tem uma busca incessante por realizar o prazer, ou algo que dá um vazio no seu coração. Uma busca incansável pela felicidade. Mas ele não consegue encontrar essa felicidade se essa felicidade não for encontrada no Senhor. Era o caso desse jovem rico, um jovem com muitas posses, um jovem com muitos bens, um jovem com muito dinheiro, um jovem que tinha tudo, mas sentia-se como se não tivesse nada. Então ele vira-se para Jesus e fala: bom mestre, o que preciso fazer eu para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer, Senhor, para um dia ter a oportunidade de chegar até os céus? E Jesus responde carinhosamente para aquele homem: homem, é necessário que você obedeça os mandamentos. E aquele homem pergunta: quais, Senhor? É simples: não mate ninguém. E aquele homem diz: Senhor, eu nunca matei ninguém. Jesus diz para ele: olha, não roube ninguém. Aquele homem diz: Senhor, eu nunca roubei ninguém. Aquele homem, Jesus diz para ele: homem, não adultere com a mulher que não é tua. E aquele jovem diz: Senhor, eu nunca adulterei também. Em outras palavras, eu tenho um bom coração, eu tenho feito coisas boas na minha vida, eu tenho te servido, eu tenho te obedecido, eu tenho andado nos teus caminhos. Jesus responde para aquele homem: é verdade, tudo que você diz é verdade, tudo que você está falando com sinceridade no seu coração. Mas nesse momento eu olho para dentro da sua alma e te digo: uma coisa ainda te falta. Faltava uma coisa na vida daquele homem. Faltava algo do qual ele mesmo não tinha enxergado. Faltava alguma coisa na vida daquele homem do qual ele não tinha conseguido enxergar. Mas aquilo que faltava, Jesus enxergou. Aleluia. Aquilo que faltava, Jesus enxergou na vida dele e mostrou: homem, uma coisa está te faltando. Sai agora da minha presença. Tudo que você tem, você pega, você vende, e então vá e dê tudo aquilo aos pobres. Jesus não pediu isso para aquele homem porque tinha algum interesse nos seus bens, porque tinha algum interesse nas suas riquezas, porque tinha algum interesse no seu dinheiro. O Jesus do qual eu estou falando é o dono do ouro, é o dono da prata. Não tem necessidade de dinheiro, não tem necessidade de nenhum tipo de bens, não tem necessidade de nenhum tipo de riqueza. Tudo é dele, tudo é feito por meio dele, tudo é feito por intermédio dele. Mas ainda assim, Jesus vira para aquele homem e fala: homem, vende tudo que você tem, então dê aos pobres. A Bíblia diz que naquele momento, aquele homem olhou para Jesus e começou a se afastar. Começou a se afastar de Jesus, porque na mente daquele homem, aquilo que Jesus pedia para ele era demais para ele.
mas aquilo que Jesus pediu para ele é exatamente o que era necessário para que ele conseguisse alcançar aquilo que ele tanto queria. Aquele homem queria a vida eterna. Aquele homem queria encontrar a verdadeira felicidade. Aquele homem tinha tudo, tinha riquezas, tinha bens, tinha posses, quem sabe tinha esposa, tinha filhos, tinha um bom emprego, mas sentia no íntimo do seu coração que ainda faltava alguma coisa para ser preenchida ali. Ele sentia no amargo do seu coração que alguma coisa faltava para ser preenchido e então adquirir a felicidade completa, a felicidade genuína para a sua vida. Mas enquanto ele não alcançava aquilo, ele sentia essa necessidade, e justamente por esse propósito ele cruzou os caminhos de Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que eu preciso, mestre? Porque tudo que eu quero eu tenho, mas ainda me falta alguma coisa. Aleluia. Aquele homem que sentia que faltava algo na sua vida recebeu de Jesus a resposta que ele precisava. E Jesus disse para ele: homem, você realmente é um bom homem. Homem, você realmente segue os mandamentos. Realmente você é uma pessoa boa. Realmente você tem um bom coração. Realmente você é tudo isso que você diz. Mas homem, uma coisa ainda te falta. Naquele homem era o dinheiro. Naquele homem o coração dele estava tão enraizado com o dinheiro, com as riquezas, com as suas posses, que ele não conseguiu abandonar tudo aquilo para servir a Jesus. Mas quem sabe, na minha e na sua vida, não é o dinheiro que nos impede de chegar até Cristo. Quem sabe, na minha e na sua vida, não é o dinheiro, mas é alguma outra coisa. Quem sabe, na sua vida que me ouve aí embaixo, na vida de você que me ouve na minha esquerda, na direita, quem sabe no alto desse morro, eu te falo o que Jesus disse para esse homem: homem, uma coisa ainda te falta. Se não for o dinheiro para ser arrancado do teu coração, quem sabe é uma vida de adultério, quem sabe é uma vida de prostituição, quem sabe é uma vida afundada no mundo das drogas, quem sabe é uma vida de alguém que está afundado na maconha, na cocaína, no vício de qualquer tipo de droga. Se é isso que te falta, Jesus Cristo diz para você: homem, uma coisa te falta. Se liberta disso, joga isso fora nesse momento, vem até mim e me segue, e eu te faço um pescador. Quem sabe você se sente morto? Quem sabe você acha que as drogas estão te matando aos poucos? Quem sabe você acha que as drogas já te matou? Se você acha que está morto, se você acha que já morreu para as drogas, Jesus Cristo te diz nesta tarde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo é a ressurreição, Jesus Cristo é a vida. Se você se sente morto, vem até Ele, Ele te traz vida, Ele te traz vida e te traz vida em abundância. Quem sabe não são drogas, quem sabe é o álcool. Quem sabe Jesus está falando com você nessa tarde: homem, mulher, uma coisa te falta, abandona isso hoje. Quem sabe é aquela cerveja que Jesus Cristo falou com você, larga isso, você não precisa disso. Quem sabe é a cachaça, quem sabe é o uísque, quem sabe é aquela 51, e Jesus está falando com você e não é de hoje. Larga tudo isso, porque eu tenho um propósito com a sua vida. Larga tudo isso, porque eu te chamo para ser pescador de homem, pescador de mulher. Quem sabe é uma vida de adultério, quem sabe é algo que só Jesus sabe na sua vida, da qual eu não citei, da qual eu não mencionei, mas o teu coração que me escuta nesta tarde está queimando, porque sabe que não é minha boca falando contigo nessa tarde, é o Senhor me usando para mandar um recado para você. Uma coisa te falta. Jesus Cristo olhou para o seu coração e viu que uma coisa te falta. Na vida desse jovem rico, faltava algo na vida dele. E quando Jesus mostrou: olha, jovem rico, é o dinheiro, eu vi, eu estou vendo no seu coração, é o dinheiro que te impede de se chegar até a mim. Aquele homem não conseguiu. Aquele homem, muitos historiadores dizem que é possível que ele pudesse ter sido um dos apóstolos, mas por ter se negado a obedecer o chamado que Jesus tinha na vida dele, ele deixou passar uma grande e rica oportunidade. Eu sei qual é a oportunidade que Jesus está te dando hoje.
Eu não sei o que o Senhor tem te chamado hoje. Eu não sei o que Ele está olhando para dentro do seu coração e te dizendo: homem, mulher, uma coisa te falta. Larga isso que te falta e me segue. Larga isso que você sabe que tem que largar, e então vem e me segue. Eu não sei o que é, mas Jesus olhou para você e descobriu o que é. Você sabe o que é. O seu coração queima. Larga isso e segue Ele. Essa história termina com um final triste de um homem que teve a oportunidade de ser um seguidor de Jesus e abandonou esta oportunidade para continuar com o seu dinheiro. O grande problema dessa história toda é que esse homem depois ele morreu. E quando ele morreu, podem até ter tentado colocar tudo no seu caixão, mas não coube. E o seu caixão foi colocado naquela sepultura, sem o seu dinheiro, sem os seus bens, sem os seus terrenos. Aquele homem morreu. E o seu dinheiro ele não levou. O que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? Seja lá o que for, nessa terra que te prende para seguir a Jesus, abandone tudo hoje para servir a Cristo. Abandone tudo que Cristo te pede para abandonar para segui-lo, porque chegará um momento, e esse momento vai chegar, e pode ser a qualquer momento, que Jesus Cristo vai te chamar para você sair dessa terra e ir para um outro lugar, e esse outro lugar irá. Está nas suas mãos escolher. Vida ou morte, escolha hoje. Vida ou morte, escolha nessa tarde. Jesus Cristo te chama para ser um seguidor dele. Se você for seguidor de Jesus, se você andar nesta terra como Jesus andou, se você andar nesta terra com o propósito de ser semelhante a Jesus, chegará um momento em que Ele irá te chamar dessa terra, onde você passa por lutas, onde você passa por angústias, onde você passa por sofrimentos. Ele vai te chamar: filho, filho meu. No momento em que eu olhei para o teu coração, eu te falei: filho, uma coisa te falta. Você obedeceu a minha voz. Você entendeu o chamado que eu tinha para você. Você abandonou tudo que eu te pedi para abandonar e me seguiu. Exatamente por isso, meu filho, eu te chamo hoje para sair dessa terra de luta, sofrimento, choro, dores, para ir morar numa terra onde mana leite, onde mana mel. Para ir morar numa terra onde não vai ter mais sofrimento. Para ir morar numa terra onde não tem mais choro e não tem mais angústia. Ande com Jesus nesta terra, porque chegará um momento em que Ele te chamará para morar com Ele no céu. Ande de mãos dadas com Jesus nesta terra, porque chegará um momento em que Ele te chamará para caminhar com Ele de mãos dadas por uma terra de ouro, por uma rua de ouro, uma terra boa que mana leite, que mana mel, que não tem lutas, que não tem sofrimentos, que não tem dores. Se acostume a nesta, porque chegará um momento que, se acostumando a andar com Ele aqui nessa terra, você irá andar com Ele no céu. O jovem rico foi chamado por Jesus e não obedeceu ao seu chamado. Tinha algo que ele tinha que largar na sua vida, tinha algo que ele tinha que largar no seu coração, e não largou, e perdeu a oportunidade de ser um seguidor de Cristo. Mas a Bíblia fala também de um outro homem que terminou com um fim completamente diferente do jovem rico. A história é semelhante no seu contexto, a história é semelhante no seu enredo, mas o final termina diferente. O final termina com a mensagem melhor, com a mensagem alegre. Eu quero falar com vocês de um homem muito conhecido. Se você não conhece pela palavra, você o conhece pela música. Eu quero falar com vocês de um homem chamado Zaqueu. Um homem que era considerado por muitos homem inescrupuloso, um homem que roubava seus irmãos, um homem que roubava na sua terra, roubava na sua pátria, e ninguém olhava para ele com bons olhos, todos olhavam ele com olhos ruins. Ele era mal visto na sua sociedade, ele era mal visto na sua população, na sua própria terra. Mas esse homem, ao saber que Jesus ia passar na sua cidade, a Bíblia diz que Jesus estava cruzando uma cidade chamada Jericó. E aquele homem, ao saber que Jesus ia passar por ali, ele sobe no alto de uma árvore, porque ele tinha baixa estatura. Ele sobe naquela árvore simplesmente para poder contemplar Jesus. Semelhante com o jovem rico que eu falei, esse Zaqueu era rico,
tinha muitas posses, e igualmente aquele jovem sentia que mesmo tendo riquezas, mesmo tendo família, mesmo tendo muitas posses, faltava algo para ser preenchido no coração daquele homem. Ele sentia que faltava algo para ser preenchido. Ele tentou buscar isso no alto daquela árvore, olhando para Jesus. E ele sobe naquela árvore, olha para Jesus. Jesus passa por baixo dele e diz: Zaqueu, desce imediatamente, porque eu quero passar a tarde na tua casa. Eu quero cear contigo, Zaqueu. Jesus fez um chamado na vida de Zaqueu, chamado esse do qual o jovem não entendeu e recusou. Mas o chamado que Jesus fez na vida de Zaqueu, ele atendeu, ele aceitou e disse sim para o chamado que Jesus Cristo tinha na vida dele. Disse sim para Jesus, desceu da árvore, foi com Jesus para a sua casa imediatamente. Naquele momento aconteceu algo extraordinário. Estavam ali Zaqueu, sua família, Jesus não disse nada para Zaqueu, porque estava muito óbvio. Aquele jovem tinha dúvida do que precisava, já estava no estágio mais avançado. Zaqueu sabia exatamente o que tinha que mudar. Zaqueu sabia exatamente o que precisava de mudança na sua vida, ao ponto de Jesus não precisar falar nada para ele. Para o jovem rico, Jesus falou: uma coisa te falta, abandona o que te falta e me segue. Para o Zaqueu, Jesus não falou nada, apenas olhou nos olhos de Zaqueu, e Zaqueu entendeu a mensagem. Zaqueu, ao entender a mensagem, fala para Jesus: Mestre, eu não aguento mais, Senhor. Se de alguém eu roubei alguma coisa, se de alguém eu defraudei alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Tudo eu roubei e defraudei. E hoje ainda, todas as minhas posses, todos os meus bens, todas as minhas fortunas e riquezas, eu venderei hoje, Senhor, e darei metade do que eu tenho aos pobres. E mais uma vez, Jesus não se preocupava com o dinheiro, porque nem um centavo de Zaqueu foi para Jesus. Mas Jesus se preocupava com a alma daquele homem. Jesus se preocupava para o lugar onde aquele homem iria parar depois que saísse dessa terra. Se aquele homem iria parar no inferno, se aquele homem iria parar no céu. Jesus se preocupava com o destino daquele homem. Mas aquele homem, ao restituir 4 vezes mais a quem roubou, ao vender as suas posses e dar aos pobres a metade do que tinha, ele ouviu a melhor mensagem que um homem e uma mulher pode ouvir de Jesus. Amém. Ao Jesus ouvir aquilo daquele homem, Jesus vira para aquele homem, aponta na sua direção e diz: Zaqueu, é hoje, Zaqueu, é hoje. A salvação está chegando na sua vida. Amém. A salvação está chegando na sua casa. Amém. Hoje, Zaqueu, a salvação chega na sua casa. Amém. A salvação te alcança. A salvação alcança a sua família. Eu recebo. Você, jovem que me escuta, ao ouvir a voz do Mestre, ao atender aquilo que Jesus te pede para largar, a salvação